Este é o podcast da LENEC Lisbon Conference 2026. Seja muito bem-vindo ao quarto episódio do podcast oficial da LENEC Lisbon Conference, edição de 2026. Este podcast surge com o propósito de dar a conhecer os principais temas, protagonistas e os objetivos desta conferência internacional promovida anualmente pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. O tema deste ano é as barragens e a transição energética e a conferência vai realizar-se nos dias 21 e 22 de outubro. E neste quarto episódio temos a honra de contar com a presença do engenheiro António Pereira da Silva, da COBA. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade para estar aqui conosco nesta nossa conversa. A COBA é, pois, uma empresa com uma larga experiência em projetos de barragens e de outras obras também associadas aos aproveitamentos hidroelétricos e de obras relacionadas com outras energias renováveis. E tudo isto não só em Portugal, mas também um pouco por todo o mundo. Quais são os principais desafios para a vossa empresa no contexto atual, Sr. Engenheiro? Bem, em primeiro lugar, queria começar por agradecer o convite, portanto, que é uma área que a COBA muito preza, que temos longa experiência, como diz, uma área interessante, atual e em que acho que podemos contribuir bastante. Nós iniciámos, a atividade da COBA iniciou-se precisamente nesta área, das barragens e dos aparelhamentos hidroelétricos. Sim, sim. Temos uma experiência contínua de mais de 60 anos e em mais de 50 países nesta área específica. Por outro lado, estes aparelhamentos hidroelétricos, as barragens, são projetos muito complexos, de longa duração e que exigem umas equipas multidisciplinares e experientes. Portanto, dito isto, quais são os desafios? Portanto, enunciamos aqui 3 grandes desafios. Já com uma história longa, já viram nascer com certeza muitas barragens. E temos muitas barragens em funcionamento, em construção, aparelhamentos hidroelétricos também, Claro. que estão sempre associados a barragens. E, portanto, podemos fazer alguma conclusão sobre estes desafios. Portanto, verifica-se atualmente uma clara aceleração da transição energética. E, portanto, há uma pressão muito grande para se fazer os projetos. No entanto, há questões ambientais, sociais, que é preciso salvaguardar e também é preciso fazer os projetos em si, em termos de estudos e projetos. Portanto, isso é um desafio, como é que se encaixa estes prazos ou estas exigências. Num contexto mais global do projeto em si, da nossa atividade, os prazos são cada vez mais exigentes, os custos cada vez são mais pressionados em termos de custos. Sim, também. Dos projetos e os recursos humanos limitados. Portanto, que é um aspecto mais recente, mas que impacta muito a nossa atividade. E, portanto, nós temos atualmente um foco muito grande na retenção e na captação de recursos humanos. Exato, exatamente. De pessoas. Depois há a questão da inovação e digitalização. Portanto, são áreas que têm evoluído muito recentemente. Nós procuramos sempre acompanhar e sabemos que quem domina a tecnologia, quem domina os dados e o conhecimento, como se vê nessas grandes empresas, está à frente das outras. E, portanto, digamos, uma questão diferencial para as empresas. E, portanto, achamos que é um desafio também muito grande para todas as empresas desta área. Exato, exato. E esta questão dos recursos humanos, eu sei que não estava propriamente prevista esta pergunta, mas vou arriscar. O que é que, do seu ponto de vista, estará a faltar para tornar o setor mais atrativo? Ou é a falta de formação? O que é que poderá melhorar neste aspecto? Essa é uma pergunta muito difícil, mas sabemos algumas coisas. Os jovens não se sentem muito atraídos pela área. Quer por ter havido um período de crise em que a área da engenharia civil, a engenharia hidráulica, não foi muito bem, digamos, percepcionada. Portanto, Sim, havia sim. uma crise prolongada, as pessoas tiveram que ir para o estrangeiro, e, portanto, os jovens tentam outras áreas, não se sentem atraídos. Também há um pouco de falta de divulgação do que fazemos. Do que se faz, não é? Numa barragem. Pessoas, mesmo engenheiros, já não digo as pessoas na rua, não sabem bem o que é o aproveitamento hidroelétrico, não sabem o que é uma barragem, não sabem como é que se faz, o que é preciso desenvolver para fazer uma barragem, quer a nível de projeto, construção, etc. E, portanto, achamos que é uma atividade aliciante, mas que as pessoas nem sequer têm acesso a saber o que é que ela é, não é? Portanto, às vezes são obras que estão escondidas um pouco atrás das montanhas e não são assim tão percepcionadas como às vezes as pontes. As pontes vêm-se ali, estão ali ao lado. Aparecem. Nas grandes cidades e tal, aparecem nas estradas. Exato. E as barragens estão um pouco mais diferenciadas. Depois, evidente, os investimentos em Portugal, depois a questão de Portugal estrangeiro, não é? Os investimentos em Portugal não evoluíram como seriam as expectativas dos jovens, portanto, muitos vão para fora.
E, portanto, se calhar é um pouco isso que afasta os jovens desta área. E depois também é preciso uma grande dedicação do jovem em aprender a fazer as coisas bem, em estar dedicado, e nem todos têm essa capacidade de concentração ou esse interesse, não é? Portanto, uma área de engenharia é um pouco exigente. É uma carreira exigente, sem dúvida. Mas pode ser também que com esta abertura às novas tecnologias se venha a tornar se torne um bocadinho mais apelativa. É isso. Que diferenças existem no que concerne a tendências na construção, reabilitação e na adaptação de barragens e de centrais hidroelétricas, quer em Portugal, quer nos outros muitos países onde têm atividade? Estas diferenças são muito visíveis ou nem por isso? São muito marcadas, depende muito dos mercados. Tanto em mercados desenvolvidos, como desenvolvidos do ponto de vista elétrico, como Portugal, Brasil, Marrocos, ou Espanha, nós também trabalhamos em Espanha. Estou só a dizer mercados onde nós trabalhamos, não é? Sim, A rede elétrica está bem desenvolvida, portanto, as necessidades são conhecidas e já não há muitos novos aproveitamentos convencionais para se fazer. Possibilidades de fazer, tem grandes impactos e, portanto, digamos, o foco acaba por ser um pouco mais na reabilitação ou no reforço de potência de sistemas já existentes. Sim. E, atualmente, em todos os países, a questão das centrais reversivas. Portanto, são centrais hidroelétricas que também fazem bombagem, portanto, consomem energia quando há excesso de produção das outras energias renováveis e depois produzem nas horas em que falta essa energia. E disponibilizam-no de uma forma mais ou menos equilibrada, não é? Exato, permite potenciar o solar e o eólico. Não é? E o eólico, tudo em conjunto. Tudo em conjunto, portanto. E há muito foco em muitos países, outros países da Europa também, em construção destas centrais reversivas, que acaba por ser um equipamento da rede e que não utiliza muito a água, portanto, muitas vezes são sistemas fechados, que têm um reservatório em um ponto superior, um reservatório em um ponto inferior, e usa a mesma água para fazer aquele equilíbrio. E, portanto, tem uns impactos muito menores do que no ambiente, pois. Do que as barragens tradicionais, não é? Acaba por ser também barragens, não é? Barragem em cima, em baixo. E, portanto, nestes países desenvolvidos, digamos, o foco é esse. Reabilitação e centrais hidráulicas reversíveis. Noutros países onde trabalhamos muito, essencialmente em África, além de Angola e Moçambique, temos já experiência em muitos países da África Ocidental, portanto, quer, enfim, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Senegal, Mali, já trabalhamos em muitos países desses, quase todos os países francófonos. Aí o foco é mais nos novos aproveitamentos hidroelétricos e ainda convencionais. Pensa-se um pouco nos reversíveis, mas isto porque são redes que ainda têm falta de energia mesmo, portanto, ainda se estão a desenvolver, a energia não chega a toda a gente, portanto, precisam de novas origens de energia. Claro, um outro caminho ainda. Então, tem rios grandes, rios... E os aproveitamentos aí, nesses países, também tendem a ser muito maiores do que em Portugal, em geral. Pois. Portanto, é outro desafio. E, portanto, evidente também existe a reabilitação, porque em África fizeram-se muitos aproveitamentos nos anos 50 e 60 e depois a manutenção é muito deficiente, e, portanto, aí também há algumas necessidades. Mas o foco tem sido nos novos aproveitamentos hidroelétricos. Depois, esta questão das diferenças. Por um lado, somos confrontados com regulamentos diferentes, vários países, com exigências técnicas também muito diferentes, além da língua, não é? É óbvio. E, portanto, estamos um bocadinho dependentes do enquadramento de cada país. O que é uma complexidade adicional, mas também é positivo, porque acabamos por absorver as experiências dos vários países e juntar tudo, portanto, uma experiência. Portanto, sabemos o que acontece em vários ambientes. Portanto, aprendemos com as várias experiências. Claro. Portanto, isto são, digamos, as diferenças marcadas ou marcantes destes dois Portugal e estrangeiros. E os estrangeiros, não é? O enquadramento legislativo deve fazer uma grande diferença. Sim, faz bastante. E até diria que, tirando aquele período em que a EDP fez muitos novos aproveitamentos, 10, 15 anos, e participámos em quase todos eles, fazendo os projetos de execução, a nossa atividade tem sido essencialmente no estrangeiro, em aproveitamentos hidroelétricos. Claro. Não em Portugal, mas no estrangeiro, que é onde se tem desenvolvido esses aproveitamentos. Sim, senhor. Os projetos hidroelétricos envolvem infraestruturas extremamente complexas, não é? Já aqui abordámos ligeiramente e temos vindo a perceber isso ao longo destes podcasts também. Muitas especialidades e uma grande quantidade de informação técnica ao longo de todo o ciclo de vida dos ativos. Nesse contexto, ferramentas digitais como o BIM, o Building Information
modeling, não é? Também foi uma sigla que passou a fazer parte aqui do dia-a-dia da engenharia. Estas ferramentas têm vindo a ganhar cada vez mais relevância no setor. Para a Coba, o BIM está efetivamente a transformar a forma como se projetam e constroem aproveitamentos hidroelétricos, ou ainda é visto como uma camada adicional de modulação? Eu diria até que a nível de projeto já transformou. Já. A nível do projeto. E foi precisamente nesta área das barragens e dos aproveitamentos hidroelétricos que se desenvolveu o BIM na Coba. Já há 10 anos, mais ou menos, que aplicamos. Começámos ainda, digamos, com processos de viabilidade, situações mais simples, depois fomos integrando as várias disciplinas. E hoje em dia até posso dizer quem pensava começar um novo projeto que não seja em BIM. Claro, Portanto, não se consegue. Já atingiu um nível de maturidade bastante grande. Tem que ser mesmo, porque senão, é evidente, às vezes há uma disciplina que se integra de outra forma, ou não está tão integrada, mas o projeto global é começado em BIM, todos trabalham no mesmo modelo, 3D, com todas aquelas ferramentas que estão disponíveis. Isto permite projetos muito mais robustos e permite uma grande economia. Portanto, quando se compara, no início a pessoa pensava que era a tal camada adicional, custo adicional. Exato. Mas atualmente não, vê-se. É só mais uma coisa que vamos fazer. Que chatice, o cliente nem paga. Exato. Está à espera disto. Mas não, hoje em dia portanto, é claramente uma ferramenta de produtividade, como foi, se calhar, o AutoCAD há tempos. E, portanto, dá aos projetos, não temos o problema das especialidades que não encaixam uma com as outras, porque os projetos hidráulicos são muito complexos, têm ventilação, têm drenagem, têm muitas tubagens no interior daquelas instalações e, portanto, muitas fazendo fases, e muitas fases também de projeto. Exatamente. É preciso às vezes alterações, uma alteração mexe em muita coisa e às vezes com o BIM percebe-se logo o que é que se tem que alterar em todas as disciplinas, não é preciso estar a passar de umas para as outras, não é? Vê-se imediatamente e quais as consequências que daí podem advir, não é? Se é viável ou não. E, portanto, o impacto, digamos que é bem real e existe a nível do projeto em si, do desenho. Depois, a nível de construção, ainda não está tão implementado. Portanto, a questão mais dos empreiteiros, que também precisam de se adaptar. Os donos de obra às vezes não exigem, mas cada vez exigem mais. Mas a nível de obra mesmo não vemos, e aí nós já não conseguimos muito controlar nem exigir, mesmo que nós façamos em BIM, depois a construção em si, é apenas os desenhos que vão em 2D. Nós podemos trabalhar, fazer o projeto de execução durante a obra em BIM, mas depois essa informação acaba por se perder. Já não depende só de vós, não depende só de nós para se fazer. Mas, pronto, há países mais envolvidos em que isso já sucede, Noruega, etc., mas muitos outros ainda não, isso não sucede. Pronto, e depois outras questões que vêm mais para a frente, que é a questão da exploração também, não é? Sim. Isso ainda faz mais iniciais. Exato. Aproveitava só para perguntar qual foi a grande vantagem que sentiram depois de implementarem BIM na fase de projeto? Foram essas que iniciei. Portanto, as alterações serem quase automáticas. Tudo o que é alterações percebe-se logo o que acontece e transmite-se facilmente aos colegas. E quem está a fazer o projeto até sabe que é uma disciplina que não pode, digamos, controlar os espaços, portanto, a geometria. Sabe que só pode pôr as condutas dele ou por baixo da ventilação ou por cima, porque a ventilação é que está a controlar o espaço em si, não é? Portanto, quem está a fazer o projeto percebe bem onde é que pode pôr as suas instalações, como é que pode fazer esse projeto. Portanto, a principal vantagem é essa, e depois fica tudo armazenado num único, digamos, sistema, ou num único modelo, em que todos partilham. Portanto, a informação é atualizada automaticamente, não há aquela questão de uma pessoa estar a trabalhar, depois o outro a trabalhar, e aquelas duas coisas não batem certo. Isso antigamente era dia-a-dia, não era? Era uma das fases importantes do projeto, é estar a compatibilizar as coisas, e agora isso é razoavelmente automático, não é? Ao mesmo tempo, a digitalização está também a permitir criar modelos mais integrados e detalhados dos ativos, apoiando não apenas o projeto, mas também a análise de risco, a segurança e a gestão futura das infraestruturas. Como é que a digitalização dos ativos pode contribuir, no entender da Coba, lá está, para melhorar a segurança e a resiliência das barragens, quer em novos projetos, quer nos processos de reabilitação e repotenciação, que acredito que também serão muitos, principalmente aqui em Portugal? Sim,
isto permite o BIM, ou digamos, a gestão de ativos, que é um bocadinho mais amplo do que apenas o BIM, mas o BIM é uma peça essencial, permite uma gestão muito mais completa e imediata dos ativos, quer ao longo de todo o ciclo de vida, portanto, desde o projeto que falámos, construção, operação, portanto, todo o ciclo de vida é gerido por um mesmo modelo, digamos, com os mesmos dados de base todos, e todos os dados são acumulados, portanto, sabemos o que é que aconteceu. E isso também cria valor. Sim, não é? cria valor, portanto, não se perde, não se tem que andar a fazer outra vez, não tem que se andar a ver como é que foi feito, não, imediatamente está tudo disponível. E também a integração das especialidades, portanto, usando o BIM em todo o ciclo, a prospecção que foi feita inicialmente, não existe quase projeto, não é? Está lá integrado no BIM, isso é tudo automaticamente integrado. A hidrologia também, aspectos de hidrologia, níveis de água, Sim. cheias, tudo isso fica integrado, quer na exploração, quer no projeto em si. Parte hidráulica, estruturas, mecânica, portanto, ficam tudo integradas no mesmo modelo e ao longo de todo o ciclo de vida. Portanto, é, digamos, o impacto mais relevante. Evidente, isto tudo permite uma análise de risco e uma tomada de decisão, digamos, praticamente imediata. Não? Muitas vezes observa-se um projeto perfeitamente mais antigo, ok? Contrata-se um consultor para fazer um diagnóstico, para fazer tarefas, e a maior parte dessas tarefas são tarefas que não seriam necessárias fazer se existisse um modelo prévio, não é? Pois, Não é preciso ir lá ver como é que era o desenho, consultar os desenhos antigos, ver se existisse um modelo já com toda a informação, e aquela parte mais de pensamento ou mais técnica ou tecnológica acaba por ser, em termos de horas, o menos, não é? A parte mais valiosa, mas para se chegar lá é preciso recolher muita informação. Claro. Um trabalho de sapa, como se costuma dizer, para chegar a essa fase, e, portanto, obvia isso tudo. Portanto, permite imediato acesso à informação. E depois, além de que permite, obviamente, o acompanhamento permanente da estrutura, não é? Se temos dados de monitorização instantâneos, que vão sendo armazenados, ok, quando se vai fazer uma inspeção, já não é bem inspeção periódica, é quase inspeção contínua, não é? Vai dando alertas, vai dando informações que faz toda a diferença em termos da segurança da obra e da resiliência. Portanto, não se faz intervenções só quando aquilo já está a cair, e que depois são mais dispendiosas. Pode-se ir fazendo as intervenções à medida que são feitas. Atacar o problema logo de início. Logo de início, exato, que é sempre mais barato, não é? Sim. Essa evolução tecnológica poderá também querer dizer, colocando o exemplo, enfim, das tempestades e das intempéries que tivemos em fevereiro deste ano, poderá querer dizer que a resposta é mais rápida, mais imediata, mais calculada face a esses cenários tão extremos? Sim, em teoria seria imediata, porque mesmo esse modelo recebe as precipitações e os escoamentos na bacia. Portanto, tem capacidade para isso, saber o que é que pode acontecer. Exato. Se a estrutura nessa altura se está a comportar bem, se calhar não temos que ter tanta água, se a estrutura começar a ter alguns problemas estruturais, suponhamos, não é? Uma estrutura já mais antiga. E, portanto, isso permite uma gestão imediata da operação dessa estrutura, portanto, para combater esses fenómenos. Também, sim, exato, e como vai responder. Senhor Engenheiro, estamos quase aqui na reta final da nossa conversa, afinal passou num instante. Vínhamos, exatamente, são sem dúvida, e também as explicações do Engenheiro Pereira da Silva foram muito ricas, e lá está, com esta linguagem mais simples, todos entendemos o valor, a importância das barragens e deste aproveitamento hidroelétrico que hoje em dia é tão notícia. Finalmente, então, vou pedir-lhe uma mensagem para quem começa agora a tomar contacto com o tema da LMEC Lisbon Conference deste ano, uma mensagem e também, porque não, um apelo para a vossa participação no nosso evento. Bem, o que é que eu poderia dizer? Portanto, que este tema das barragens e transição energética, como se sabe, mas às vezes não se tem essa noção imediata, são fundamentais para o desenvolvimento sustentável. Portanto, é a partir de barragens, da produção hidroelétrica e da produção de outras energias renováveis que praticamente qualquer país consegue chegar a uma determinada independência energética. Sim. Qualquer país tem recursos próprios que lhes permitem substituir os recursos de energia que são importados atualmente, a maior parte, não é? Portanto, quer a curto prazo, quer a longo prazo. Portanto, acho que é um caminho que se vai trilhar e
e que não volta para trás, portanto, vai ter continuidade. Isso parece trazer muitas vantagens. Sim. Sendo, enfim, mais ou menos leiga no assunto, parece que traz muitas Sim, vantagens. sim, qualquer país até se nota muito em ilhas. Nós estamos a fazer um projeto de uma estação de bombagem e turbinamento em Cabo Verde. Sim. Eles estão dependentes absolutamente do diesel. Portanto, o diesel é caríssimo, portanto, para produzir energia para as pessoas, aquilo não é sustentável. No entanto, tem muitos recursos eólicos e solares. Pois. Mas eles não são exploráveis se não tivermos uma central hidroelétrica reversível, Que eu neste possa caso, com fazer. bombagem. Pois. Mas, portanto, conseguem, um relativamente curto espaço de tempo, desde que consigam investir nessas áreas, eliminar a parte de combustíveis diesel, portanto, ou quase eliminar. E para eles é um encargo do Orçamento de Estado completamente, digamos, se virmos o orçamento deles, não sei se há metade ou 20%, mas é um valor enormíssimo, não é? Para o valor que traz, não é? E, portanto, conseguem substituir esse encargo por recursos próprios, não é? Pois, claro. Facilmente. E Cabo Verde, que tem sol todo o ano. Sim, é isso. Só tem vantagens em vantagens aproveitar, nisso. não é? E, portanto, muitos países, Marrocos está a fazer essa transição de uma forma muito estruturada, portanto, implantando centrais reversíveis em todo o país, já tem muito solar, já tem muito eólico, já tem... Portanto, vai praticamente eliminar todas as necessidades que poderá ter desses recursos do petróleo que não os têm que os importar. Dependemos de terceiros. Claro. Depois, eu julgo que isto será uma área de futuro, em que acho que os jovens podem apostar, desde a formação inicial, universidade, empresas, tem futuro mesmo, e é interessante do ponto de vista técnico. Portanto, acho que os jovens deviam pensar efetivamente em voltar, digamos, a estas áreas da engenharia, especificamente desta das barragens e programas hidroelétricos. Depois, dar os parabéns por esta iniciativa, pela conferência, que acho que permite discutir e partilhar experiências e evoluir este setor, enquanto setor. Temos essa expectativa, sim. Senhora Engenheiro, muito obrigada por estes minutos, pelo tempo que nos dispensou a vir até aqui, ao LNEC, e espero encontrá-lo, então, se não for antes, nessa altura, em outubro, e desejando para que estejam também muitos jovens entre nós para perceberem as vantagens de seguirem uma carreira relacionada com tudo isto que aqui estivemos a falar. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada. Assim que nos está a ouvir, fica o convite para nos acompanhar nesta nova série de episódios, onde vamos, ao longo das próximas semanas, até pertinho da conferência, da data da conferência, dar voz aos protagonistas da LNEC Lisbon Conference 2026. Vamos procurar aprofundar os temas e os desafios que vão marcar esta edição. Subscreva o podcast nas plataformas habituais e fique atento aos próximos episódios. Até breve. Este foi o podcast da LNEC Lisbon Conference 2026.